Mas vamos lá, como que é esse processo de aprendizagem? Parece muito com um quebra-cabeça. Vamos lá, pensa comigo. Quando você tem um quebra-cabeças e esse quebra-cabeças está zerado, você não fez nada, é difícil montar, né? Eu, por exemplo, quando vou montar um quebra-cabeças, eu pego as peças da quina, né? Porque elas têm só 2 encaixes, né? Os outros 2 são quina, e começo a trabalhar por ali, depois eu vou fazendo as bordas, né? Quando você tem as bordas montadas, ele fica menos difícil. Aí já é um quebra-cabeça, sei lá, intermediário. Sem nada ele é difícil, mas aí com as bordas ele fica já intermediário. Quando o quebra-cabeça já tem muitas peças, já tem as bordas montadas e muitas peças, ele fica fácil. E para você estudar, você tem que fazer da mesma forma. Porque aquele assunto que você não sabe nada, é porque não tem nada no seu cérebro associado àquele assunto ainda. Então, por isso que você não sabe nada dele. Ele é um assunto difícil. Por onde você vai começar? Você vai começar pelo mais básico. Depois que você veio do básico, aí você vai pegando uma parte mais intermediária, né, do assunto. Então, por exemplo, matemática. A gente aprende as 4 operações, depois a gente aprende expressões, depois a gente aprende frações. Se a gente tenta pular das 4 operações para a regra de 3, por exemplo, razão e proporção, dá problema. Por quê? Porque tem peça faltando no quebra-cabeças. Então você tem que voltar e fazer. E o fato é que se você começa do mais fácil, o negócio não é tão difícil assim, porque você vai construindo a base. E uma vez que você está com o quebra-cabeça muito bem montado, né, com muitas peças, fica mais fácil colocar conhecimentos mais complexos, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer engenharia, tem muita gente que passa dificuldade na matéria de cálculo que tem na engenharia. Por quê? Porque exige muito conhecimento do ensino médio, muito conhecimento de funções, muito conhecimento de trigonometria, e a pessoa não aprendeu aquilo direito. E aí ela tem um pouco de dificuldade na faculdade. Aí ela tem que voltar a fazer uma revisão. Eu lembro quando eu fui na UFMG, tinha 2 semanas de revisão, eu fiquei lá na UFMG um semestre, tinha 2 semanas de revisão, falava sobre funções, falava sobre trigonometria, para a gente poder aproveitar a matéria de cálculo, né? No ITA também tinha uma revisão, mas eu até assustei, né? Porque lá no ITA a revisão foi uma aula de 50 minutos. 70% do que a professora ensinou na revisão eu nunca tinha visto. Nem na UFMG. Aí todo mundo voltou desesperado pro alojamento para estudar, né? Mas é uma professora que não tinha... É uma professora até muito boa, mas ela não seguia muito esse negócio aí do quebra-cabeça, né? Eu costumo dizer assim, ó, aqui em Minas a gente gosta muito de mingau, né? Mingau de aveia, mingau de milho. A estratégia para você aprender mais fácil é uma estratégia que eu vou chamar de estratégia do mingau quente. Qual é a estratégia do mingau quente? Sopra? Não, não é soprar. Mingau quente é pelas bordas, isso mesmo. Você vai, a estrutura do mingau quente, você vai comendo pelas beiradas, isso aí, ó, pelas beiradas, uai. É isso aí, entendeu? É a estratégia do mingau quente, você vai estudando pelas bordas. E no final das contas, anota essa analogia que eu vou te passar agora, que nunca mais você vai esquecer como que você aprende, tá? Pensa nesse lance do quebra-cabeça. O aprendizado, ele tem 3 etapas. Tem uma etapa que é entender, a segunda etapa é aprender, que é diferente de entender, e a terceira etapa é fixar. O entender é você identificar onde a peça se encaixa no quebra-cabeças. É quando você vê uma informação nova, você olha para aquela informação e identifica onde aquela informação se encaixa no quebra-cabeças que já tem no seu cérebro. Isso é entender. Aí quando você cola a informação, você está aprendendo. No caso do cérebro, quando você conecta os neurônios, você está aprendendo. Então vamos lá, entender, identificar onde a peça se encaixa no quebra-cabeças que está no seu cérebro. Que peça? A nova informação. Qual quebra-cabeças? O assunto que você está construindo no seu cérebro, o seu conhecimento. Aprender, encaixar essa peça no quebra-cabeças que está dentro do seu cérebro. Conectar os neurônios. Criar as sinapses. Fixar é colar as peças. Passar cola mesmo, colar as peças. Consolidar as sinapses. Agora, presta atenção que agora a gente vai mais rápido, porque você já entendeu a base, você já entendeu o lance dos neurônios, você já entendeu essa parte. Você já entendeu a analogia com quebra-cabeças. Primeira etapa, eu vou escrever aqui. A primeira etapa é entender. A segunda etapa é aprender. A terceira etapa é fixar. Em que situação nos seus estudos
acontece cada uma dessas etapas. Onde você entende a matéria, onde você aprende a matéria e onde você fixa a matéria. Uma das etapas você vai aprender na aula, uma outra é dormindo. E aprender é fazendo exercícios. Então vamos lá, ó. O entendimento acontece durante a aula ou quando você está lendo um livro. Na prática, quando você está interagindo com a teoria. Quando você está estudando a teoria, é que você identifica onde a peça se encaixa. O aprendizado se dá no estudo individual, que é quando você está fazendo exercícios. E a fixação se dá durante o sono. É nesse momento. E aprender é quando você está fazendo exercícios. Entender é na aula. Bruno, como que isso acontece? Vou te dar um exemplo aqui. Presta atenção que agora você vai pirar com esse exemplo. Como que isso acontece? Imagina que você vai estudar leis de Newton. Leis de Newton. E você está estudando a segunda lei de Newton. Aí você vai aprender na aula que força é igual a massa vezes a aceleração. Poxa, aprendi isso aqui. Você vai conectar, vai criar uma conexão aqui, ó. Vão se conectar dois neurônios. Aí você vai ver alguns exemplos. Você vai ver um exemplo de um problema que você resolve assim, ó. Massa, força, aceleração. Poxa, quando você viu esse exemplo, você criou uma outra conexão aqui. Aí você vai ver um outro exemplo, que é um exemplo assim, ó. Aí você quer saber a aceleração. Nessa altura você já ouviu falar sobre ação e reação, então você já fez essa conexão aqui, você já ouviu falar, e aí você quer saber qual é a aceleração. Aqui você tem que ter aprendido trigonometria, né? Tem que ter aprendido umas paradas de vetores, decomposição de vetores, e aí você já vai criar outras conexões. Isso tudo você está vendo na aula. Como que você faz para turbinar a sua aula? Anota isso. Você vai fazer anotações simples, um resumo tosco. Assim, é muito importante, durante a aula, você ter uma postura ativa, tá? O que significa isso? Você tem que fazer anotações durante a aula. Anotações simples. Anotações como essas que eu estou fazendo aqui. Coisas simples, para você lembrar. Depois, você vai para uma etapa que é a etapa do estudo individual. E aí, nessa etapa, você vai fazer exercícios. Como assim, Bruno, que eu vou fazer exercícios? Você vai fazer exercícios. Você vai fazer vários exercícios. Você vai fazer um exercício assim, ó. M1, M2, M3, F1, F2, aceleração resultante. Quando você aprender a fazer esse exercício, você vai começar a construir novas conexões. Aí você vai fazer um exercício mais complexo. Sei lá, você vai fazer um outro exercício de plano inclinado. Aí quando você fizer esse exercício aqui, você vai criar novas conexões. E você vai fortalecer algumas conexões anteriores. E quando você fizer um outro exercício assim, você vai fazer novas conexões, vai fortalecer conexões anteriores e vai estabelecer novas conexões. E quando você chegar na parte de atrito, aí você vai fazer novas conexões e vai fortalecer as que você tinha de conhecimentos básicos. E quando você chegar na parte de mola, aí você vai fazer novas conexões. Quando você for estudar a roldana, você vai fazer novas conexões. Bruno, tá ficando repetitivo já. Porque é para ser repetitivo. Porque olha só o que está acontecendo. Você começou com um monte de neurônio solto no mundo, dançando o tudo ok, entendeu? Seus neurônios estavam lá, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Só que o que você foi fazendo? Você foi estudando e foi fazendo exercícios e foi criando conexões. E ao mesmo tempo que você criou conexões, você fortaleceu outras conexões, construindo um conhecimento na sua cabeça. E você foi ficando mais inteligente. Por isso que o estudo individual é tão importante. Por isso que você tem que ver a teoria e já partir para o estudo individual. Isso vai fazer diferença no seu aprendizado. E a beleza, a magia fica completa quando você dormir. Porque na hora que você dormir, tudo isso aqui vai fixar na sua cabeça. Se você assiste uma aula bacana, professor divertido, brinca com os colegas, faz um joguinho para ver quem acerta mais questões, tudo isso vai fortalecer as conexões e você vai ficar mais inteligente, tá? É isso que vai acontecer. Então, durante o estudo individual, é muito importante você fazer exercícios. Quando eu devo fazer esses exercícios? Anota isso. Você deve fazer os exercícios no mesmo dia que você viu a teoria. Por quê? Lembra que eu falei? Você vai assistir a aula,
fazer as anotações sobre a aula, vai fazer umas piadas ainda para ficar divertido, vai fazer os exercícios. Você ficou muito tempo se envolvendo com aquele mesmo assunto. Pode ser um assunto pequeno, leis de Newton, mas aí você vai fixar. O seu cérebro vai entender que aquilo é importante, o seu sistema límbico vai entender que aquilo é importante. Não é aquela aula monótona que você está doido para acabar, que você está louca para acabar, para você ir para o intervalo e fazer coisas mais divertidas. É algo que você deu valor, você viu na parte da manhã, depois você fez exercício na parte da tarde, quando você estava vendo na parte da manhã, você fez umas anotações toscas mesmo, é igual essas que eu faço aqui. E você seguiu nesse processo e você aprendeu.